Oi, gente! Hoje eu vim aqui com o meu Cropped do Brasil, toda na vibe de repente patriota com a Copa, pra falar com vocês todas as leituras que eu fiz no mês de outubro e no mês de novembro. No mês de outubro eu não postei vídeo de lidos de outubro, porque eu postei aquele da Taylor e ficaria bem no dia que eu postaria o de lidos do mês. E eu achei que ia ficar ruim postar em novembro 2 vídeos de lidos do mês, tanto logo o primeiro vídeo do mês, que seria em outubro, quanto no final, que seria agora de novembro. Sei que eu falei muito mês em uma frase só, mas eu não conheço nenhum outro sinônimo. Então eu decidi fazer um vídeo só para esses 2 meses, o que foi bom porque agora em novembro eu mal li e vou ter bastante livros pra falar aqui. Então é isso, tô ansiosa pra falar sobre esses livros, espero que vocês gostem. Primeiro livro, na verdade, eu comecei ele 30 de setembro e terminei no início de outubro, que foi Por Lugares Incríveis. Esse livro ele é bem hypado ali nos anos 2015, 2016. Naquela época ali, eu lembro que eu tava entrando na adolescência, as pessoas falavam muito dele, eu tinha vontade de ler ele anos atrás. Aí saiu o filme pra Netflix, que eu não assisti, porque eu pensei, vou primeiro ler o livro. Fui ler só agora e eu ainda não assisti o filme. Mas assim, neste livro a gente acompanha o Theodore e a Violet. Eles são 2 adolescentes que se encontram na torre de sino do colégio e eles vão se matar. Só que eles se encontram ali e acabam meio que um salvando a vida do outro, basicamente. Para um trabalho do colégio, eles acabam fazendo juntos, onde eles têm que conhecer vários lugares incríveis de Indianápolis. Eu acho que é este o estado. Eu não consigo ler jeito que eu tô sem óculos. Mas enfim, eles têm que conhecer vários lugares incríveis do estado onde eles moram. E basicamente o livro é sobre isso. Eu já falei isso em algum lugar. Eu não sei se foi, tipo, em algum TikTok, alguma coisa assim, ou se foi talvez uma book journal, mas este livro, ele tem um formato que eu já li muitas e muitas vezes, nos livros mais ou menos dessa época, tipo Quem é Você, Alaska, que são basicamente 2 adolescentes muito tristes e que a morte ali é quase que um personagem principal. A Violet nesse livro, ela acabou de perder a irmã por um acidente de carro. As duas estavam no acidente, na verdade, só que ela sobreviveu, a irmã não, então ela se sente muito culpada por isso. Basicamente é isso. É um livro sobre adolescentes tristes e a morte está sempre presente. E seria um baita livro pra mim se eu tivesse lido em outro momento. É um livro bom, mas não foi pra mim. Não é este momento da vida que eu queria. Inclusive, eu tenho uma crítica a fazer à edição deste livro, porque durante vários momentos eles vão conhecer os lugares incríveis e eu sempre ficava muito perdida em qual seria, até que um dia antes de eu terminar de ler, eu percebi que tem um mapa no final do livro. E é tipo, literalmente, no final, tu termina o livro, é depois do agradecimento, até se eu não me engano. Deixa eu conferir pra ter certeza do que eu tô falando aqui. É literalmente depois dos agradecimentos, este mapa. E eu não entendi por que eles colocaram no final e não no começo, porque ficaria muito mais fácil. Também não sei se é a edição do livro que é assim. Não sei, isso meio que dificultou pra mim o entendimento e eu meio que me localizar na história. Inclusive, até uma página que eu não tirei. Até agora eu sempre tiro. Depois, o segundo livro que eu li em outubro foi Antes de Dormir. É um livro que eu já tava vendo no TikTok, ele sendo meio que hypado. Ele já lançou um tempinho, não sei como é que foi na época de lançamento, se ele fez sucesso ou não. Mas no TikTok estavam falando sobre ele e eu li por causa disso. E até descobri que tem um filme depois. E aí ele acompanhar essa personagem principal, que eu não lembro o nome, mas ela é uma mulher adulta, tem lá tipo uns 40 e poucos anos. E ela acorda sem nenhuma lembrança da vida dela, mas ela tá ali com o marido dela, que é o Ben. E ele conta que todos os dias ela acorda sem memória depois de um acidente que ela sofreu. Enfim, ela tem que conviver com isso, então todos os dias ele tem que explicar a mesma coisa pra ela. Até que ele deixa ela ali em casa, e tipo, sai do trabalho, e ela acha um diário. E é um diário onde ela anota tudo, assim, do dia a dia dela, dos outros dias, para que toda vez que ela acorde, ela possa se lembrar do que aconteceu lendo. Mas ela vê que ali na contracapa tá escrito, tipo, bem grande, não confie no Ben. Então é aquela coisa, tipo, tu não sabe se tu confia nele ou se tu confia na versão antiga dela. É meio que um suspense e é muito bom. Eu gostei bastante de ver ela meio que retomando essas memórias. Eu não lembro exatamente quantas estrelas eu dei pra este livro, mas eu gostei. E a forma como esse livro é dividido é bem curiosa, porque tem, tipo, meio que este primeiro capítulo. Não lembro se é o primeiro capítulo ou a primeira parte. Enfim, eu vou dizer a primeira parte aqui. Que é quando ela acorda, sem nenhuma memória, até ela achar o diário. E depois, no meio do livro, é meio que quase todo o diário inteiro. Então a gente conhece mais a personagem, mais as outras pessoas também, tipo, ao redor dela. Meio que tu começa a ler o livro achando que só tem o Ben, que é a única pessoa que convive com ela e que ainda tá próxima. Começa a ler o diário e vê que tem outras pessoas. E depois, quando termina de ler o diário, tem meio que a parte final, assim, o restinho daquele dia. E é bem legal, bem curioso. Eu adorei essa história. Eu achei que o final foi um pouco fantasioso,
Janela vai fechar. Tive que abrir de novo, senão ia mudar toda a dimensão do vídeo. Mas eu achei que o final foi meio fantasioso pra um livro suspense, principalmente sobre este assunto. Então, eu não curti tanto assim o final, mas isso é uma coisa que eu tô parando pra perceber agora que eu falo sobre este livro. Não sei se na hora eu notei. Por isso que eu nem lembro quantas estrelas eu dei. Pra falar bem a verdade, talvez eu deva mudar a pontuação que eu dei, porque não sei se é um livro que vai ficar muito marcado na minha memória. Eu literalmente só lembrei de ler ele quando eu peguei aqui meu caderno pra ver quais livros eu tinha lido esse mês. Quer dizer, mês passado. Depois eu li Imperfeitos. É um livro que eu tava muito receosa pra ler, porque é Enemies to Lovers. E a minha fase de amar Enemies to Lovers já passou. Hoje em dia eu mal suporto. Mas eu queria ler e tava por, tipo, R$30, eu acho. Então, na livraria. E era tipo assim, leve 3, pague 2. Fui obrigada a levar ele. Na verdade, eu teria que levar ele. Eu fui obrigada a levar por lugares incríveis. Enfim, neste livro, a me acompanhar a Olive. Ela tem uma irmã gêmea que... Mas não é a irmã gêmea dela? Vem cá. Deitei. Ele é aqui o mascote do canal. Enfim, a gente tem a Olive, que ela tem uma irmã gêmea, a Amy, se não me engano, agora lembrei o nome dela. A Amy vai se casar. E as duas, elas são, tipo, aquele clichê de irmãs idênticas, mas personalidades totalmente diferentes. Tanto que falam que a Amy é a irmã sortuda e a Olivia é a irmã azarada. Porque a Olivia é muito azarada. E a Amy, ela ganha tudo que é sorteio. Eu queria ser assim. Eu só perco o sorteio. Eu só me humilho pra nada. Então a Amy tá se casando, a Olivia é uma das madrinhas. Só que na festa de casamento, meio que todo mundo tem uma intoxicação alimentar ali dos frutos do mar que foram servidos. Só que no dia seguinte da festa, a Amy e o marido dela iriam partir já pra lua de mel, que é pra Havaí. Só que não tem como trocar a data já que está mal, porque ela ganhou um sorteio, a lua de mel, então essa é uma das condições. E a Olive é a única pessoa, quer dizer, a Olive é uma das únicas pessoas que não passou mal no casamento porque ela é alérgica a frutos do mar, então ela nem pôde comer. E o Ethan, que é o irmão do noivo, tipo, o cunhado da Amy, que não comeu frutos do mar porque ele é meio fresco mesmo. Então os dois, eles acabam indo pra lua de mel pra curtir, só que a Olive e o Ethan, eles se odeiam. Eu gostei muito deste livro. Eu não gosto de Enemies to Lovers, pra ser bem sincera. Eu acho muito chato. Principalmente personagens adultos. Quando os personagens são adolescentes, eu consigo entender. Mas adultos eu acho... ainda mais livros assim contemporâneos. Mas o que eu gostei é que, apesar de eu achar o motivo deles se odiarem meio besta, eu vi pessoas comentando sobre isso, que deram uma nota meio baixa, que falaram, tipo, nossa, esse Enemies to Lovers é meio ridículo. Eu gostei porque, apesar deles se odiarem, eles conseguiam se tratar que nem gente. Então, eu curti bastante esse dia, eu até tava pensando nesse livro. E também a Christina Lauren, que na verdade é a Christina e a Lauren. Eu fiquei muito chocada quando descobri que são duas escritoras. Vamos passar direito aqui. Opa. Elas escreveram Minha Versão de Você, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu gosto muito dele e eu gostei bastante. Tinha momentos que eu me identificava ali com a Olivia e não foram momentos legais. Mas é isso. Teve também uma coisa com esse livro mais pro final que eu achei... Não precisava, pra ser bem sincero, porque, pra quê? Mas no geral, eu gostei bastante deste livro. Eu amei. E ele parece ser maior do que ele realmente é. Porque... Pra começar aqui, eu acho que isso vai ocupar as páginas, tá? Os capítulos, eles têm fim dessas plantas gigantescas. E também tem vários que são, assim, mensagens de texto mesmo. Tipo, assim, eu acho que teve um que era 2 páginas inteiras só de mensagem de texto. Então tu consegue ler muito de boa, além de ser uma leitura que eu fui muito bem. Depois eu li pra faculdade, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Foi um livro que eu curti bastante. Ele é bem pequenininho, tipo, eu li em um dia. E o Ailton Krenak, que é o autor desse livro, ele é um indígena brasileiro. E ele fala sobre, geralmente, ideias para adiar o fim do mundo. E é muito legal, acho que fazer uma resenha sobre ele pra faculdade. Eu gostei bastante das dicas que ele dá, que, tipo, a gente tem que se reconectar com a natureza e aprender a interpretar e entender os sinais que ela dá de quando tem alguma coisa errada pra acontecer. Eu gosto bastante desses papos, então eu adorei muito este livro. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele, não lembro. Mas eu lembro que quando eu fui botar nota no Scooby, eu vi que várias resenhas tinham dado 3 estrelas pra menos, porque diziam que o Krenak não... Eu vou falar Krenak porque eu acho mais fácil pra você do que Ailton. Porque diziam que o Krenak, ele não dizia quais eram as ideias dele pra adiar o fim do mundo. Só que é um livro que não vai te deixar explícito isto, ele vai dar o caminho pra interpretar. Eu gosto disso. Inclusive, esse livro, na verdade, são 3 palestras transcritas dele, se eu não me engano. É muito legal esse livro, é muito bom. Tipo, se tu tá... Sabia aquele momento do dia? Quer dizer,
eu sou assim, não sei vocês são. Quando tu termina de ler um livro no final da manhã, ou no início da manhã, no início da tarde, enfim, mas tu tem muito tempo depois livre no teu dia, tu não vai começar a ler um livro novo. Esse é o tipo de livro que dá pra super pegar nessas horas, porque tu consegue ler rapidinho e vale muito a pena. Eu gostei bastante. Depois eu li Erotic Poems, também é um livro muito curtinho. E na verdade eu li porque eu tô gravando um vídeo de lendo os livros indicados pela Bella Hadid. Esse foi o primeiro que eu li, e pra ser bem sincera, eu não curti muito, mas é porque eu não sou muito fã de poemas, eu não tenho costume de ler. Não sei, só não curti. Também ele é muito curtinho, dá pra ler em um dia. O inglês dele não é um inglês difícil. Tem umas palavras que, tá, claro, tem que pesquisar o significado, pelo menos eu precisei. Mas outras são muito de boas. Depois, Bonequinha de Luxo, que também eu li, indicado pela Bella Hadid, também é um livro muito curtinho, que eu li em um dia. É o tipo de livro que não tem nem 100 páginas, mas me tocou muito. Principalmente o final da história. Eu gostei bastante. Eu sei que tem um filme. Eu nunca vi o filme, inclusive. Eu tenho que mudar isso, tipo, nessas férias, de preferência. Mas eu gostei bastante, porque tu vai meio que se envolvendo ali com a personagem e tu quer saber mais sobre ela. Ai, não sei explicar, tipo, ele tocou um lugar muito especial no meu coração em um dia, tipo, menos de 24 horas. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu tenho certeza de quanto eu dei, porque ele era rosa e eu gosto de rosa. Não que tenha alguma coisa a ver, mas eu só quis falar que eu gosto de rosa. Inclusive, eu tava lendo e pensava, meu Deus, se podem fazer, tipo, um reboot dele. Hoje em dia, quem seriam os atores que escolheriam? Pois eu li É Assim Que Começa, que eu até fiz um vlog de leitura aqui no canal, que é a continuação de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é o livro mais famoso dela. E nesse livro a gente vê meio que o exato ponto que acabou o É Assim Que Acaba. O É Assim Que Começa no exato ponto em que acabou É Assim Que Acaba. Eu tive que pensar muito pra formar essa frase. Eu gostei do livro no geral, só que é o tipo de livro que eu sabia que não precisava ter uma continuação. E eu fiquei com muita raiva do... Como é que é o nome dele? Do Ryan? Nossa, nem mais o nome do cara. Mas enfim, eu sei que é proposital, eu senti raiva e parabéns, Colleen Hoover. Só que ao mesmo tempo, É Assim Que Acaba deixa bem explícito o que vai acontecer no próximo. Então eu fiquei tipo, ah, tá, mais um livro de certa forma clichêzinho pra eu ler. Porque não é clichê, tem mais coisas ali que não são. Isso me fez também pegar mais bode da Alyssa, que é uma das personagens ali, porque ela teve duas atitudes com a Lily, que ela diz, tipo, ser amiga da Lily, mas foram duas atitudes que eu pensei, uau, eu nunca faria isso com uma amiga minha, e se uma amiga minha fizesse comigo, eu ia ficar muito, muito braba. Enfim, eu recomendo vocês assistirem o vlog. Não tem spoilers lá sobre este livro, então, se vocês quiserem tirar as próprias conclusões, vão lá ver este vídeo. O Silêncio contra Muammar Gaddafi foi um outro livro que eu fiz faculdade de fazer outra resenha sobre ele, mas eu ia acompanhar o jornalista Andrei Neto, que ele foi correspondente da Folha de São Paulo quando tava tendo guerra na Líbia. Então ele foi pra lá, ele foi preso. E é um livro bem legal. Eu admito que não é o tipo de livro que eu leria por livro de força de vontade, porque tô lendo uma fantasia, esse é o meu gosto de livros. Ele é algo assim sobre jornalismo de guerra. Mas ele é muito interessante, não só pra quem se interessa em jornalismo, mas pra quem também se interessa por, sei lá, relações internacionais e direito, porque tem umas coisas ali sobre direitos humanos sendo violados. É um livro bom. Inclusive eu achei nobre na resenha que eu fiz dele, então eu não vou reclamar dele aqui. As 7 Leis Espirituais do Sucesso também, Miss Bella Hadid. Um beijo. Este foi um dos livros que eu acho que eu mais gostei. Quer dizer, Bonequinha de Luxo também. Desses vídeos que eu tô falando sobre ela. Eu não vou me entender muito sobre os livros que eu tô fazendo pra esse vídeo, porque ele vai sair em algum momento. Se não for em dezembro, vai ser em janeiro esse vídeo. Mas eu gostei porque fala bastante sobre, tipo, lei da atração e lei do karma. São coisas que eu acho interessante e que eu gosto. Só tem uma coisa ali, que eu me lembro agora, que eu não achei muito prática de se colocar, que é, tipo, ficar em silêncio por horas, até tu ensinei isso por dias e depois por meses. Eu fiquei, meu, eu não vou ficar quieta. Tipo, sem que falar, eu não consigo. Principalmente quando eu tô sozinha em casa, eu adoro conversar comigo mesma. Mas é porque eu passo muito tempo sozinha. Mas não é, tipo, só silêncio de não falar, porque eu acho que eu até conseguiria, mas é silêncio, tipo, não ver televisão, não ler livros. Enfim, mas no geral eu achei um livro legal. Também é muito curtinho. A Bella Hadid só indica livros curtinhos, basicamente. Não sei se ela é preguiçosa ou se ela não tem tempo, mas é bom pra mim. Aí, o último livro físico dessa lista que eu tenho é Lore. Este livro eu recebi da editora Alta Novel, então muito obrigada novamente. Eu amei. Não só eu amei o livro, como meus gatos amaram a caixa que veio. Depois de uma semana, só consegui tirar do meu quarto, porque eles estavam simplesmente fissurados nela. E aqui a gente vai acompanhar um universo de fantasia, que mitologia grega é real. E há muito tempo atrás, alguns deuses, eles tentaram se rebelar contra Zeus, e enfim, não conseguiram. Por causa disso, Zeus criou o Agon, que a cada 7 anos, os deuses ficam na Terra por 7 dias, e quem matar eles, eram os poderes deles. Então nem todos os deuses são os deuses originais. Tem a Atena, que é a deusa original, mas alguns outros, quer dizer, a maioria,
já foi morta. Então a gente tem a Lore, que é uma menina que ela cresceu nesse meio, até porque não é todo mundo, todos os mortais que sabem sobre essa existência, são só pessoas naquele meio ali. Ela é de uma linhagem, a linhagem do Perseus, inclusive tem até aqui na capa não, tem até aqui dentro do livro, tipo, cada linhagem, opa, cartinha que eles me deram, eu quero aqui de dentro. Tem aqui dentro cada linhagem que algumas já foram extintas, outras não. E a Lore, ela perdeu os pais no último Agon, eles morreram, foram assassinados na verdade. Fizeram uma chacina na casa dela, mataram os pais e as irmãs. Ela só sobreviveu porque ela não estava em casa no momento, então ela ficou órfã e hoje em dia, no ponto do livro, ela trabalhava para um senhor idoso como cuidadora, ela tem 17 anos, e ele morreu, então ela tá meio que por conta própria ali. Até que se começou um novo ciclo do Agon, e ela tá assim, destinada a ficar fora, até que um dia ela encontra a Atena, que é a deusa, né, da sabedoria e tudo mais da mitologia grega, parada ali na porta dela, tipo, machucada, então ela ajuda a deusa, e as duas fazem meio que um acordo de que a Lore vai ajudar a Atena a sobreviver a este Agon, se a Atena ajudar ela a vingar a morte dos pais. E é bem interessante o livro. Eles dizem várias partes, eu coloquei vários post-its, que não dá pra ver porque eles são bem clarinhos, não dá pra ver, mas eu amei essa história. Como disse a editora na cartinha que eles mandaram, é como se Percy Jackson encontrasse Jogos Vorazes. Teve um plot twist aqui no final que eu fiquei muito chocada, tipo, e eu amei, com todas as palavras, eu amei demais. Inclusive também falo bastante sobre baixismo nesse livro, porque meio que tem uma pessoa ali, uma deusa, que era uma pessoa, enfim, neste meio, que matou um dos deuses, e como ela era mulher, meio que os outros deuses não ajudam ela, a família abandonou ela, mas só pode, tipo, meio que homens assumir os deuses, e foi minha mãe que fez isso. Então você discute bastante sobre isso também nesse livro, se você se interessa por esse tópico, eu acho interessante ler. Eu vi que algumas pessoas comentaram, inclusive no vídeo que eu fiz pro TikTok, de que a página é branca, e a gente sabe que página branca pra ler na luz é ruim, e praticamente eu não li em nenhum momento no sol com essa página, até porque tava nublado durante a semana que eu li ele, mas eu não achei que me atrapalhou muito, pra ser bem sincera. Ai, é sério, é muito lindo. Tem um mapa aqui da cidade, na parte de dentro. Então, editores de Por Lugares Incríveis, aprendam. O mapa é na parte da frente. E se o mapa não couber, tu coloca na parte de trás do complemento, mas tu não coloca nas últimas páginas do livro. Inclusive, enquanto eu li este livro, eu estava muito ansiosa, pensando, meu Deus, a continuação. Eu descobri que é um livro único de fantasia, que é uma coisa bem difícil de se ver, né? E essa autora, ela também escreveu Mentes Sombrias. São livros que eu não li, é uma saga, se não me engano, mas eu quero muito ler. Então eu já fui animada pra pegar mais livros da autora. E por último, meu ano de descanso e relaxamento, também, Bella Hadid. Eu meio que entrando numa ressaca literária em novembro, então eu fui ler este. Na verdade, eu escutei mais o audiobook dele. E assim, ele é um livro que eu sei que muitas pessoas gostam e eu entendo o motivo, só que é aquele típico livro de histórias sobre mulheres tristes sem plot específico. E eu não me incomodo, eu gosto desse tipo de livro, desse formato bem específico, mas é aquela coisa, eu acho que não era o momento de eu ler ele, então eu não aproveitei tanto a leitura quanto eu poderia ter aproveitado. Mas eu super entendo o hype dele, principalmente lá fora. E a minha única crítica é que eu acho que a capa brasileira, ela não faz muito jus à história. Tipo, parece que vai ser uma história alegrinha e na verdade não é tão alegre assim. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!